A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens onde houveram sorteios no Antigo e no Novo Testamento? Nos livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteio não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isto com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Amém? E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou comércios. Eles vão ter proteção
quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora dar início com uma oração ao sorteio dos rebanhos. Amém? Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Oração de número 2, gratidão pela presença. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho, dos pilotões, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer uma oração agora, para dar início no nosso sorteio. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos, dos pilotões, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. Gratidão pela presença. Vamos agora ao sorteio do livro. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor. Livro de Esther, 10 capítulos.
sorteio do capítulo do livro de Esther. Capítulo 3 do livro de Esther. Capítulo 3 do livro de Esther contém 15 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. Mordecai, odiado por Amã. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles lhes tinham declarado que era judeu. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 12 par e de número 11 ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3 do livro de Jeremias. Capítulo 3 do livro de Jeremias contém 25 capítulos. Irei ler do capítulo 22 ao 25. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outreiros não passam de ilusão, nem as orgias nas montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, e os seus filhos e as suas filhas. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Gratidão pela presença de todos. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Livro de 3 João contém 15 versículos. Irei ler do versículo 5 ao 8. O bom exemplo de Gaio. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazeis mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém. Vamos a mais um rebanho. Sorteio de mais um rebanho. Hoje de número par 10 e de número 9 ímpar. Glórias ao nosso Senhor.
Livro de Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abacuque. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Irei ler do versículo 1 ao 4. A iniquidade de Judá. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14 par e de número 15 ímpar. 13 par, ímpar, perdão. 14 par, rebanho, e 13 ímpar. Livro de Filipenses, 4 capítulo. Sorteio. Capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4 do livro de Filipenses contém 23 versículos. Irei ler do versículo 10 ao versículo 13. Gratidão de Paulo para com os filipenses. Alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 5. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Em nossa quinta oferta, nós estamos afirmando que as nossas 7 igrejas virtuais, @ Igreja 70 Santos, @ Sem Ovelhas, @ Igreja Eus Dons, @Avivamento 24AD, @AIG 131837300, @AIG 12 vezes 12.120 e @Igrejas Benditas. Estão entre as maiores do mundo e são mais eficientes que os templos físicos hoje em dia, e também mais eficiente do que as igrejas dos primeiros apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, que eram feitas por carta as comunicações entre elas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação está errada, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar continuidade ao nosso sorteio e fazer mais uma oração. Oração de número 1. Gratidão pela presença.
Santíssimo Senhor dos exércitos e príncipe da paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao sorteio do rebanho dos pelotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Livro de Tito, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3 do livro de Tito. Contém 15 versículos. Irei ler do versículo 12 ao 15. As recomendações particulares, as saudações finais e a bênção. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, a intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se as boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 43 do livro de Ezequiel. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 43 do livro de Ezequiel contém 27 versículos. Irei ler do versículo 1 ao versículo 4. A glória do Senhor enche o templo. Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostei, rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par,
e de número 5, ímpar. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Não se esqueçam de se inscrever nessas nossas igrejas virtuais, porque todos os inscritos recebem todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Capítulo 5 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 5 contém 13 versículos. Irei ler do 1º ao 4º. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade, tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andai-vos ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio que tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda ausente, que pessoa mais presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja. Em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós, eu, vossos e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. 2 pilotões, 2 guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho 16 par e rebanho 15 ímpar. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes contém 18 versículos. Irei ler do versículo 11 ao 14. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros, o prêmio, nem dos valentes, a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes a favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua honra, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeiras, e com os passarinhos que se prendem com laço. Assim o enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi estes exemplos de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela grande rei, sitiou e levantou contra ela grande baluartes. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu. Vamos ao sorteio do livro de Ageu. Gratidão pela presença. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos.
Irei ler do versículo 12 ao 15. O povo atende ao Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote de todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer agora, sortear agora mais uma oferta para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 11. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa 11ª oferta, nós estamos afirmando que o amor e amar do Senhor Jesus o Cristo é sim condicional, e que a salvação e a vida eterna são promessas do Senhor Jesus, e está escrito que são apenas para quem tem obras e é um vencedor de lutas até o fim. E você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que uma dessas nossas afirmações são mentiras, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Gratidão pela sua presença. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco, nessa live, na sua igreja virtual, @AIG 1-318 37 300, seja expulso todo mal e essas vidas livres e fortalecidas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem. Nos acompanhem, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Amém? E lembrando que nós trabalhamos com a numerologia bíblica. E eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. E lembrando também que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha um número aí de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração no final desta live, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 6 do livro de Amós. Capítulo 6 do livro de Amós contém 14 versículos. E lê do 1º ao 4º. A corrupção e a destruição de Israel. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel.
passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que este reino, ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar ao trono da violência, que dormis em camas de marfins e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comei os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 21 do livro de Números. Capítulo 21 do livro de Números contém 35 versículos. Eu irei ler do versículo 31 ao 34. Vitória sobre Og, rei de Bassã. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jacé. Tomaram as suas aldeias e desapossaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bassã, e Og, rei do Bassã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu dei na tua mão a ele e a todo o teu povo, e a sua terra, e far-se-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Amém. Vamos a mais um sorteio de mais um número, de mais um livro da Bíblia Sagrada. 2 Crônicas, 36 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 25 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 25 do livro de 2 Crônica contém 28 versículos. Eu irei ler do versículo 25 ao 28. A morte de Amazias de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laxe. Porém, enviaram após ele homens até Laxe e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalo e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio de mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas, onde está escrito lá em Mateus 16, 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá na sua glória com os seus santos anjos e vai recompensar cada um segundo a sua obra. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Daniel.
capítulo 2 do livro de Daniel contém 49 versículos. Irei ler do primeiro versículo ao 4º. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. No segundo ano do rei de Nabucodonosor, teve este um sonho, a seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: o rei vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Amém? Vamos ao sorteio de mais um livro. Não se esqueça de escolher o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo. É livro de Ruth, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 2 do livro de Ruth. Capítulo 2 do livro de Ruth contém 23 versículos. Irei ler do versículo 13 ao 16. Boaz fala a Ruth benignamente. Disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha o vinho no teu bocado. Ela se assentou ao lado dos secadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantou-se ela para rebuscar Boaz, deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixa colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixa-as para que as apanhe e não a repreendais. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais um sorteio de mais uma oferta, de uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas oferecem. Oferta de número 12. Gratidão pela presença. Sejam todas muito bem-vindas. Em nossa oferta de número 12, com a hashtag anunciar a mensagem do século, são no mínimo 12, muita ou muito, frutos para que você tenha a vida em abundância. Examine em João 10, de 10 a 14, foco no versículo 10. Atenção, a sua fonte de segmento espiritual religioso de fé é de muita fé, muita paz, muita alegria, muita graça, muita proteção, muita força, muito dom, muita libertação, muita cura, muita conquista, muito ornamento, muita unção, muita palavra. De quem? Muita atenção. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos é mentira e anular os livros da Bíblia Sagrada que são com base da mensagem, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E examine essa oferta com muita atenção, pois depois de ter ouvido toda a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, você vai poder mudar o presente ou o futuro da sua vida. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui com mais uma oração. Oração de número 4. Oração de número 4. Gratidão pela presença de todos. Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores,
Eu peço ao Senhor Deus que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver. E eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de Tiago, 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos. Irei ler do versículo 16 ao 20. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serem curados. Mas pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabeis que aquele que converte o pecado do seu caminho errado salvará da morte. A alma dele cobrirá multidão de pecados. Amém? Vamos dar continuidade a mais um sorteio da Bíblia, do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Lucas, 24 capítulos. Capítulo 13 do livro de Lucas. Capítulo 13 do livro de Lucas contém 35 versículos. Irei ler do versículo 22 ao 25. A porta estreita. Passava Jesus por cidade e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforça-vos em entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, a voz do lado de fora recomendar-te a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Amém? Vamos a mais um livro. Primeira Samuel, 31 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 16 do livro de 1 Samuel. Capítulo 16 do livro de 1 Samuel contém 23 versículos. Irei do primeiro versículo ao 4.
Samuel enviado a Jessé. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como rei eu? Pois Samuel o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vinde para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer. Eu ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro dos anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Amém. Agora vamos a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 6 do livro de Cantares. Capítulo 6 do livro de Cantares contém 13 versículos. Irei do 1º ao 4º versículo. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? Eu buscaremos contigo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamos, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do mundo amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Formosa és, querida minha, como Tirsa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras. Amém. Vamos agora ao último livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 19 do livro de Atos. Capítulo 19 do livro de Atos contém 40 capítulos. Irei ler do versículo 37 ao 40. Livro de Atos contém 40 versículos. Eu irei ler do 37 ao 40. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfêmiam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, a audiência e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguém outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegrar para justificar este ajuntamento, e havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear mais uma oferta, uma das mais de 40. Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 22. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Nós do canal @Desconto Injeção e @MilhaOfertaDim, e das igrejas virtuais a Igreja 70 Santos, @as_ Sem Ovelhas, a Igreja e os Dons, Avivamento 24 AD, AIG 13118 37300, AIG 12 vezes 12.120, e as igrejas e as igrejas benditas. Temos as essências dos princípios espirituais de prosperidade em todos os setores da vida, em 12 livros da Bíblia Sagrada nos dado pelo Senhor Deus.
Aquele que guarda os seus mandamentos e praticam as suas palavras e fazem as obras dele como estão escritas na Bíblia Sagrada e amam as pessoas como os bens financeiros próprios sem fazer acepção de pessoas, mas sim de atitude, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações estão erradas e recebam uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Escolha agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração com um livro e um capítulo. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Esther, capítulo 3. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 3. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 43. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Amós, capítulo 6. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Números, capítulo 21. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 25. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 2. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 2. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 5. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 13. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 6. E por último, você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Atos, capítulo 19. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja aonde você estiver. Amém? Vamos agora às nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês e espero vocês na próxima live.